E aí, galera? Bom, já que tava faltando um pouquinho de realismo e de história nesse canal, que eu tô fazendo vídeos muito sucintos, ali um pouco tentando explicar para vocês como funciona o meu setting para que vocês cheguem e se sintam confortáveis dentro do lugar que eu tô promovendo para vocês aqui nesse canal do YouTube do Andrezinho BN. Eu vou fazer esse vídeo um pouquinho mais particular para quem já está acompanhando. Eu acho que eu tenho alguns seguidores, né? Alguns seguidores que estão aí, estão acompanhando os vídeos e hoje eu vou utilizar um pouco desse tema para tentar comover vocês a entrar dentro desse universo. Todo mundo já sabe que cada pessoa tem seu imaginário, mas se a gente colocar uns pinguinhos da dialética singular, particular, universal, vocês vão ver que existe muito mais dentro da literatura, além dessas montagens, dessas imagens e de todo esse impressionismo que a literatura e a transformação deles em filmes fazem a gente pensar um pouco sobre, né? Tentando explicar aqui. Quando eu coloco, eu já tenho um ou dois, três. O meu canal ele não é daqueles canais muito bem organizados, sabe? Ele é um canal que vai tomando forma conforme ele vai evoluindo. Talvez lá pro futuro eu opte por um estrito de alguma coisa que vai fazer com que o canal fique mais sucinto e vocês possam aproveitar, né, do conteúdo deles de uma maneira mais formal que se encaixe aí dentro do YouTube. Mas sabemos que nós temos essa gama de muitos youtubers, cada um faz do jeito que quer. Espero não ser de maneira alguma, né, rebaixado aí pela plataforma por estar fazendo um vídeo dessa maneira, mas eu logo vou explicar para vocês. Aqui o que a gente tenta dizer, né, que tenta sobremaneira, né, colocar é sobre por que que certos assuntos não podem ser tratados em sua singela e em sua sinceridade. Muitas vezes você vai encontrar aí já algum bêbado, né, trazendo para você e te chamando para contar sua história naquela pureza de espírito, naquela pureza de coração de alguém que precisa ser compreendido, alguém que tem muitas, né, opiniões ou mesmo assuntos formados sobre qualquer tema e pode te promover certa agonia ao você se predispor, né, a entrar em um rol, dentro de um rol de relações acerca desse tema e tal. Eu tenho acho que um, dois ou três ou mesmo quatro vídeos de audiolivro que eu mesmo guardei. Você aí do canal já pode puxar para baixo e ver que eu gravei alguns vídeos sobre as crônicas saxônicas do Bernard Cornwell. Contudo, eu ainda tendo a me colocar uma permissividade de vínculo com algumas instituições, né, sobre o que eu pretendo dizer e sobre a quem eu sirvo. E isso serve para vocês também. Bom, se eu sirvo a uma instituição tal YouTube, eu tenho o direito, os deveres e os termos para realizar certo trabalho acerca de certo tema que se encaixe em determinada forma, né? Mas eu já coloco também que se porventura os interesses dessas instituições começarem a se decidir dos meus interesses, eu tendo a cortar relações, né? Então vamos lá. O que eu queria dizer sobre as crônicas saxônicas do Bernard Cornwell? O livro ele puxa muito. Quando eu falo puxa, eu digo que ele abre uma visão panorâmica de um espectro que circunda muitas das relações humanas aí. Você não tem como você escapar do livro sem cair para um lado de interesses políticos ou interesses pessoais, porque o livro ele vai estar a todo instante colocando aqueles jargões dos filmes. Até a gente pode colocar, eu faço algumas recomendações de alguns filmes daqui a pouco,
a respeito de quem você serve, né? De quais são os seus interesses, como você os promove, porque você não para de maneira alguma de fazer o que você tem que fazer a fim de alcançar certo objetivo, porque você vai ao fundo do poço para buscar água, aonde você sabe que a água já está sendo escassa. Nas crônicas saxônicas ela fica um pouco impedida às vezes, ou mesmo difícil de se seguir à frente, por causa que em certo ponto do livro você vai ter que ter uma opinião formada a respeito daquele abstracionismo que eu te falei, né, de compreender, né, aprender, ter em mente, em corpo, em alma, qual é a sua pulsão de movimento que vai te levar adiante para que logo mais você compreenda, não fique perdido e que sim, que você promova suas ações mediante aquilo que está sendo montado, tá? O tipo do Bernard Cornwell, ele a cada 10 páginas sempre vai cair aquele jargão de para quem você se ajoelha, que horas você vai se ajoelhar, né? É uma dureza de espírito muito forte, onde por ser o fato dos homens estarem armados a todo instante, carregando espadas, ele não deixa quase nunca de dizer a respeito de você estar numa parede de escudos, de você estar confrontando uma pessoa de poder, de você estar com responsabilidade frente ao seu cultivo de pessoas, ao seu cultivo de pessoas, né? E aí esses conceitos como honra, como glória, como júbilo, como subserviência, eles vão estar muito demarcados e são justamente esses, né, assim, sem puxar para nenhuma bobageira, por favor, que você vai ter que escolher, colocar uma escolha, às vezes se situar, saber se você está nessa posição é, e seguir em frente com essas, é, como que eu posso dizer, com essa dinâmica, né, muito forte. Dizendo que o autor, por exemplo, ele tem os interesses dele bem demarcados, os livros já foram lidos por muitas pessoas e acaba montando uma lore, né, onde você já tem determinados pontos a serem seguidos, como se o livro fosse um mapa e não uma história fluida. Por o narrador em primeira pessoa, narrador, sujeito e personagem do livro ser o, o Uhtred, né, ali que ele já está com determinada idade, diga-se assim que ele já tem cristalizada muito dessa ética que era essa ética ali dos dinamarqueses e dos ingleses no século VIII, certo? Então, às vezes você quer fazer um joguinho de fantasia, né? Deixa eu arrumar a tela aqui. Levar isso para sua vida e tal, até porque as palavras que são usadas no livro são palavras, né, do nosso cotidiano. Vai encontrar algumas dificuldades, assim, por isso que você tem que ter uma visão muito grande ao que eu digo, por você estar sempre sob a sujeição do narrador personagem, que você saiba escolher suas trilhas. Isso é muito importante, isso é de extrema importância para quem está lendo o livro. Quando eu falo você saber escolher as suas trilhas, significa que, de certa forma, você vai ter que ter uma gama de consciência, né, colocada a respeito do aqui e do agora, né? A gente pode até colocar lá para uma visão assim mais senciente do que isso vai causar até onde o fio da meada esteja sendo puxado, porém que você se predisponha a aceitar, né, essa ética que o personagem está colocando, porque você vai estar sempre acompanhando ele. Então eu já deixo algumas dicas. Você aceita, você não aceita. Você tem noção do ambiente que está ao seu redor, o que vai ser um pouco difícil de formar.
para que você viva a experiência do século IX, do século VIII. Mas que você esteja sempre ciente do perigo, que você esteja pronto à reação, né? Por isso que quando eu falo que isso não para, segue adiante. Você tem que estar pronto à reação. E a reação que se mostra agora é uma reação um pouco, diga-se assim, ela cumpre as normas. O que diz assim, agora já colocando a minha experiência quando eu chamei vocês pro particular, é que eu tenho, né, relações com algumas pessoas que elas são dinamarquesas e são pessoas assim que elas são muito boas, bem-aventuradas, elas são muito, como se diz assim, elas prezam muito pelo que é delas, pelo que elas sabem lidar, e, mas eu não consigo trazer, de certa forma, a minha aculturação dentro dessas pessoas dinamarquesas. Se você que está assistindo o vídeo aí é um historiador, é um recorrente da história e da genética das pessoas, né, da ontogênese, da filogênese, você pode até dizer, não, mas eu consigo ver você muito bem sim como alguém que entende um pouco dos dinamarqueses, né? Eu fico um pouco envergonhado, né? Não sei muito bem como receber esse montagem aí. Mas aí como você vai ir lendo o livro, você vai se aventurar com muitas coisas. A narração, ela é impecável. Mas, em contrapartida, eu vou apresentar alguns pontos aqui que podem te inibir, né, de continuar lendo esse livro. O primeiro ponto, para quem já é em leitura intermediária para avançada, é que você não pode simplesmente fazer aquele ritual básico de se sentar, né, falar, eu tô com vontade de ler o livro, né, se sentar, abrir, folhear as páginas e falar, não, tudo que está dentro desse livro agora está saindo para fora e está fazendo o sentido que era para fazer, né? Não, por isso que eu até deixei os audiobooks ali, para que você tenha uma perspectiva mais ecoada, né? Puxando o sentido da voz mesmo, que o livro pode, né? Ele tem esse mecanismo aí de que você leia ele né? Não só com os olhos, não só com essa faculdade, mas que você coloque para fora, que você vá narrando o livro, né? A outra crítica que eu coloco é que se você estiver lendo o livro, é muito difícil você se desvincular quando o personagem ali, narrador de primeira pessoa, coloca o adjetivo eu, né? Eu fiz isso, eu fui até lá, e ele vai descrevendo sobre toda a sua imagem, como se você estivesse vendo perante os olhos do narrador, do personagem narrador, o que faz com que você se comprometa com as ações que ele realizou. A não ser que você tenha já essa habilidade, que daí ela é um pouco intermediária avançada assim, de se desvincular dentro ali do despejar, né, de sentidos que o livro vai proporcionando. O terceiro ponto é, você vai precisar de alguma forma ter uma bagagem histórica. Quando eu falo histórica, sim, é aquela histórica lá daquele rapazinho de nome colocado que vai entender realmente qual que é, né, pelo menos as concepções base de cada ponto ali, né? Ah, se isso aqui significa aquilo, aquilo lá significa isso, e vai juntando e entendendo esse mapa, né, a ponto de que você não fique perdido só pela embromação do personagem, né? Porque ele é bem embromado. E o quarto ponto é, para cada leitor, para todo tipo de leitor, se você está com esse artefato em suas mãos, que é o livro, independentemente, a não ser que você já tenha lá conquistado isto e tal, para puxar o livro para lazer ou para formas, ou lugar, situação, conceito melhores ali que não vão
te empacar, né, na sua vivência real aqui como pessoa, eu recomendo que você tenha, né, esse seu setting, né, setting, da palavra setting, né, setting de leitura, a fim de que essa leitura esteja classificada, né, dentro das normas de leitura, que é muito interessante, né, e que aí a gente já aproveita um pouco, né, dentro das normas de leitura, para afins de que sua leitura esteja, como que eu posso dizer, para que sua mente, né, sua percepção, né, seus sentidos estejam coerentes, né, com o que você espera do livro e com o que o livro consegue trazer para você. Gente, é isso. Esse foi o videozinho particular. Outros assuntos importantes acerca da temática, né, de Cornwell, de Bernard Cornwell, são essas questões aí de agora eu estou em um lugar, logo eu estou em outro lugar, né? Eu não preciso colocar o jeito que eu levo o livro à frente, né? As coisas que o livro mostra, mas de certa forma assim, ele é um livro que trata sobre guerra, e quando a gente fala sobre guerra, a gente já sabe sobre o que é guerra, né? Dei uma amenizada ali para que a gente conseguisse se situar e levar isso aí com esse sentimento que é muito, né, inquisitivo pra gente, mas que ele serve para diversas coisas. É um livro sobre guerra, sobre tratados, sobre questões particulares, sobre envolvimento com essas questões. O que leva você a entender assim sobre o livro que não tem como você se comprometer, né? Às vezes você vai falar, não, mas eu tô lendo outro livro agora que tá correndo super bem, tá tranquilo, tá normal, eu não preciso disso. Eu posso dizer que, de certa forma, a curiosidade do leitor vai levá-lo adiante, né? Essa é a função da imaginação. Se de outra forma pensar que o livro não está conseguindo promover, tudo bem. E para finalizar, estou usando o dedinho ali para pausar. E para finalizar, bom, eu tenho as opiniões de que nós, por fazer algumas cópias, né, umas representações das cópias do que acontece no livro, pela, assim, dizer que a permissividade, permissividade eu digo assim, que abrem-se portas, né? Você está permitido. Eu já não sei o significado dessa palavra e vai aparecer bastante dela no livro. É interessante, né? Bacana. Vem funcionando bem, né? Vem funcionando bem. Só que tem certas horas para você ler, né? Então eu vou fechar aqui com a dica do Lobão, sabe o Lobão? O Lobão lá da televisão, do rock. Que ele diz assim: se você quer ler alguma coisa, se você quer se debruçar sobre um certo tema, se você quer realmente levar adiante e entender, fazer com que a coisa tenha nexo, que você organize bem o seu espírito, o seu corpo, principalmente o espírito, e coloque que a leitura ele é um ato ritualístico, né? Você está com um artefato nas mãos, né? Algo que tem muito e pouco interessa se a quantidade acaba desmerecendo isso, mas você está com um artefato nas mãos. Agora, se você quiser ler um livro mais ou menos assim, você pega o de um escritor ali, já puxa da faixa etária menor e vai lendo alguma coisa, ou lê uma fantasia, ou lê um livro infantil ali, que ele vai, né, de certa forma, condensar seu sentimento, explicar alguma coisa mais sucinta de uma maneira mais lúdica, né? Porém, se você estiver lendo Bernard Cornwell, esteja pronto para entrar de cabeça no livro. Não tem jeito. Se você entrou uma vez no livro e entendeu as coisas que estavam acontecendo ali, você vai perceber de antemão que, principalmente se já se está inserido, que você se comprometeu e que essa é né, a cláusula atual para que você esteja com tal artefato em mãos e venha assim a promover. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que acontece nessa história do livro ali, né, nessa cerveja quente e tal, puxa o meu link aí,
e do meu canal e vai lá ver a narração, tá? Porque eu narrei. Daí se quiser mais, comenta na narração, comenta nesse próprio vídeo, que a gente manda coisa pra frente. Valeu? Não se esqueça de deixar o joinha.